O sinal silencioso, que aparece antes da prosperidade financeira. Napoleon Hill explicou um sinal que aparece antes da prosperidade financeira, mas ele quase nunca faz barulho. Ele não chega como dinheiro na conta, não chega como aplauso, não chega como reconhecimento, não chega como uma porta enorme se abrindo do nada. Na maioria das vezes, ele chega como uma mudança silenciosa dentro de você, uma sensação estranha de que sua vida antiga já não serve mais, uma vontade de se levantar, mesmo depois de tantas quedas, uma força interna que começa pequena, mas insiste em dizer, continue. Napoleon Hill percebeu isso estudando pessoas que saíram do nada e construíram grandes resultados. Antes do triunfo aparecer, havia um sinal quase invisível. A mente deixava de aceitar a derrota como identidade. A pessoa ainda podia estar com problemas, ainda podia estar sem dinheiro, ainda podia estar cercada de críticas, ainda podia não ter apoio de ninguém. Mas por dentro algo mudava. Ela começava a pensar como alguém que vai vencer, mesmo antes de vencer. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal Códigos da Riqueza Interior. Deixe seu like e participe nos comentários, porque aqui nós mantemos uma corrente de força mental, fé, prosperidade e transformação interior. E se você quiser ir mais fundo, existe também a comunidade fechada do canal, com 2 níveis, incluindo um nível premium, com reprogramações mentais exclusivas para quem decidiu fortalecer a mente todos os dias. Agora presta atenção. O sinal silencioso antes da prosperidade financeira é quando você começa a não se reconhecer mais na antiga versão de si mesmo. Você percebe que certos ambientes já não combinam, certas conversas cansam, certas pessoas drenam, certos hábitos parecem pesados, certas desculpas já não convencem nem você mesmo, e isso não é arrogância, é crescimento. Existe uma purificação silenciosa antes da prosperidade. Às vezes amigos se afastam, às vezes familiares estranham sua mudança, às vezes até esposa, marido, filhos ou pessoas próximas não entendem sua nova fase. E você não deve se assustar com isso. Nem todo mundo consegue acompanhar sua frequência. Nem todo mundo quer crescer no mesmo ritmo. Nem todo mundo suporta ver você se levantando. Mas pratique o bem, seja honesto, seja justo, seja a melhor pessoa que puder. Só não seja ingênuo a ponto de entregar sua paz para quem não respeita seu propósito. Comente agora, eu protejo minha frequência, porque sua frequência precisa subir. E para subir, você precisa cuidar do que entra na sua mente. Coloque boa música, música que te eleve, que te dê força, que te lembre de quem você quer se tornar. Leia nem que seja uma página por dia. Caminhe, respire, arrume sua cama, organize sua mesa. Cuide do corpo como quem prepara um instrumento de guerra espiritual. Porque corpo fraco, mente cansada e alma desorganizada não sustentam grandes vitórias por muito tempo. Você precisa se transformar em uma máquina de persistência, não uma máquina fria, mas uma máquina de fé, uma máquina de disciplina, uma máquina de recomeço. E agora eu quero te lembrar de 40 histórias de homens e mulheres que chegaram porque persistiram. História 1. Thomas Edison tentou repetidas vezes até aperfeiçoar a lâmpada. Enquanto muitos veriam fracasso, ele via aprendizado. Ele não parou porque algo deu errado. Ele ajustou o caminho até dar certo. História 2. Abraham Lincoln perdeu eleições, enfrentou derrotas políticas e pessoais, mas continuou. Ele provou que uma derrota pública não define o destino de alguém que carrega uma missão. História 3. Walt Disney foi desacreditado e ouviu que não tinha criatividade suficiente. Mesmo assim, construiu um universo de imaginação que atravessou gerações. História 4. Oprah Winfrey nasceu em meio a dificuldades enormes, enfrentou rejeição e dor, mas transformou a própria história em força, comunicação e impacto. História 5.
Sylvester Stallone viveu momentos de extrema dificuldade antes de Rocky. Ele acreditou tanto em sua visão que recusou vender apenas o roteiro sem atuar. Persistiu e virou símbolo de superação. História 6. J.K. Rowling enfrentou pobreza, rejeições e momentos difíceis antes de Harry Potter se tornar um fenômeno mundial. A rejeição não calou sua imaginação. História 7. Henry Ford fracassou em negócios antes de consolidar sua visão. Mas ele entendeu que falhar não é o fim quando a mente continua procurando solução. História 8. Steve Jobs foi afastado da própria empresa, mas voltou mais forte, mais maduro e ajudou a mudar a forma como o mundo se relaciona com tecnologia. História 9. Nelson Mandela passou décadas preso, mas não deixou a prisão destruir sua visão. Ele mostrou que a mente livre pode vencer até quando o corpo está limitado. História 10. Michael Jordan foi cortado do time na juventude. Transformou rejeição em treino, treino em excelência, excelência em legado. Comente agora. Eu transformo rejeição em força. História 11. Cristiano Ronaldo não nasceu pronto. Construiu disciplina diária, treino intenso e mentalidade competitiva. O talento ajudou, mas a constância sustentou. História 12. Ayrton Senna enfrentou pressão, risco, crítica e medo, mas manteve fé, foco e coragem. Ele carregava uma força espiritual que ia além da pista. História 13. Martin Luther King enfrentou oposição gigantesca, mas continuou subindo um degrau por vez, com fé em uma visão maior do que o medo do momento. História 14. Beethoven perdeu parte essencial de sua audição e ainda assim criou obras eternas. Quando o mundo parecia tirar sua ferramenta, ele usou a alma. História 15. Albert Einstein teve dificuldades escolares e foi subestimado, mas sua mente continuou curiosa. Ele provou que ritmo diferente não significa incapacidade. História 16. Marie Curie enfrentou barreiras por ser mulher em uma época dura, mas seguiu pesquisando e marcou a ciência para sempre. História 17. Soichiro Honda teve projetos rejeitados, fábricas destruídas e obstáculos enormes, mas continuou até criar uma marca mundial. História 18. Vera Wang entrou tarde no mundo da moda e ainda assim construiu uma carreira respeitada. Idade não impede quem decide começar com verdade. História 19. Jack Ma foi rejeitado em empregos e enfrentou fracassos antes de construir uma das maiores empresas da Ásia. Rejeição não é sentença. História 20. Stephen King teve seu primeiro grande livro rejeitado muitas vezes. Continuou escrevendo até se tornar um dos autores mais conhecidos do mundo. E aqui, no meio dessas histórias, eu quero te dizer algo. Talvez você ainda não tenha vencido porque sua história ainda está sendo escrita. Não confunda capítulo difícil com final triste. Se você quer aprofundar essa transformação, participe da comunidade fechada do canal. Existem 2 níveis, e no nível Premium você encontra reprogramações mentais exclusivas para fortalecer sua mente com constância. Porque às vezes o que falta não é capacidade, é repetição emocional certa, todos os dias. História 21. Serena Williams enfrentou pressão, críticas e obstáculos, mas construiu grandeza com treino, foco e força mental. História 22. Malala Yousafzai enfrentou adversidades enormes e transformou dor em voz. Ela mostrou que propósito pode ser maior que o medo. História 23. Milton Hershey fracassou em negócios antes de construir sua marca de chocolates. Ele não desistiu no primeiro tombo. História 24. Colonel Sanders ouviu muitas recusas antes de sua receita ganhar o mundo. Começou tarde, mas começou com persistência. História 25. Frida Kahlo transformou sofrimento físico e emocional em expressão artística. Ela fez da dor uma linguagem. História 26.
Elon Musk enfrentou crises financeiras e dúvidas públicas, mas continuou apostando em visões que pareciam impossíveis. História 27. Madre Teresa construiu uma missão com fé, serviço e persistência. Nem toda prosperidade é apenas financeira. Algumas riquezas são espirituais e eternas. História 28. Barack Obama enfrentou barreiras sociais, críticas e desafios enormes até chegar à presidência dos Estados Unidos. Uma visão sustentada por anos cria caminhos. História 29. Coco Chanel veio de origem simples e transformou sua visão em império. Ela não permitiu que o passado limitasse sua imagem de futuro. História 30. Leonardo da Vinci cultivou curiosidade incansável. Sua grandeza nasceu da observação, estudo, prática e imaginação. Comente agora. Minha história ainda está sendo escrita. História 31. Benjamin Franklin construiu conhecimento com leitura, disciplina e observação. Ele entendeu que hábitos pequenos criam destinos grandes. História 32. Maya Angelou transformou dores profundas em literatura, sabedoria e voz. Ela não deixou o passado roubar seu futuro. História 33. Pelé saiu de uma realidade simples e se tornou um dos maiores nomes do futebol. Sua história mostra que origem não limita destino. História 34. Usain Bolt treinou até transformar velocidade em símbolo. A vitória parece rápida para quem vê de fora, mas nasce de anos invisíveis. História 35. Simone Biles mostrou excelência, pressão e coragem. Grandeza também exige cuidar da mente. História 36. LeBron James veio de dificuldades e construiu disciplina, carreira e influência. Ele entendeu cedo que talento precisa de estrutura. História 37. Machado de Assis superou limitações sociais e se tornou um dos maiores escritores da língua portuguesa. A mente elevada encontra caminho. História 38. Santos Dumont perseguiu uma visão que parecia impossível: voar. Toda inovação começa como loucura para quem não enxerga o futuro. História 39. Clarice Lispector construiu uma voz única, profunda e intensa. Ela mostrou que a autenticidade também é poder. História 40. Você. Sim, você. Porque talvez ainda não exista uma biografia contando sua vitória, mas existe uma vida sendo preparada. Existe uma mente sendo fortalecida. Existe uma fé sendo lapidada. Existe um propósito tentando nascer. E se todos esses homens e mulheres enfrentaram dor, rejeição, dúvida, crítica, atraso e solidão, por que você acha que sua dificuldade significa que acabou? Não acabou. Talvez esteja apenas começando. Agora preste atenção. O sinal silencioso antes da prosperidade financeira é quando você começa a desenvolver resiliência antes de desenvolver riqueza. Você começa a não quebrar tão fácil, começa a levantar mais rápido. Começa a enxergar aprendizado onde antes só via dor. Começa a perceber que Deus não te abandonou. Talvez Ele esteja te fortalecendo para algo maior. E eu sei que o caminho é difícil. Eu sei que às vezes ninguém entende. Eu sei que às vezes a própria família não apoia. Eu sei que às vezes quem dorme ao seu lado não acredita no tamanho do seu sonho. Eu sei que amigos podem caçoar. Eu sei que filhos podem não entender sua luta. Eu sei que dá vontade de parar. Mas escute, retroceder nunca, render-se jamais. Você vai chegar lá. Não importa a sua idade, não importa seu nível social, não importa seu nível intelectual, não importa se você começou de baixo, não importa se você caiu muitas vezes. Faça tudo com fé em Deus, honestidade e persistência. De alguma forma, Deus abre caminho para quem continua caminhando. Mais para frente, quando você sentir que precisa de um guia mais direto para fortalecer sua mente,
Confira também o produto digital no link fixado nos comentários. Ele foi criado para quem quer transformar essa mensagem em prática, disciplina e reconstrução interior. Agora fortaleça seus hábitos. Não coloque qualquer coisa nos seus ouvidos. Escolha sons que elevem. Não alimente a mente com lixo o dia inteiro. Leia algo que te faça crescer. Não abandone o corpo. Movimente-se. Caminhe. Alongue. Treine. Respire. Beba água. Organize seu ambiente. Durma melhor. Ore mais. Agradeça mais. Escreva suas metas. Fale em voz alta aquilo que você quer se tornar. Você precisa virar uma máquina de construção, uma máquina de fé, uma máquina de foco, uma máquina de persistência, uma máquina de recomeço, mas sem perder o coração, sem perder a bondade, sem perder a honestidade, sem passar por cima de ninguém. Pratique o bem sempre, mas não seja tolo. Porque existem pessoas que se aproximam da sua luz apenas para tentar apagá-la. Existem pessoas que sugam sua esperança. Existem pessoas que riem dos seus sonhos porque desistiram dos próprios. Existem pessoas que chamam sua fé de ilusão porque não tiveram coragem de continuar. Ame, respeite, ore, mas proteja sua missão. Comente agora: eu protejo minha missão. E continue participando aqui do canal. Assista, comente, volte, compartilhe. Porque quando você participa, você fortalece esse elo de força motriz e união. Aqui não é apenas sobre assistir um vídeo, é sobre se manter perto de uma frequência de crescimento. E agora vem o fechamento. Talvez o dinheiro ainda não tenha aparecido. Talvez as portas ainda pareçam fechadas. Talvez as pessoas ainda não reconheçam quem você está se tornando. Mas se dentro de você nasceu uma força nova, se você sente que não consegue mais voltar ao mesmo pensamento pequeno, se você continua levantando mesmo depois das quedas, então o sinal silencioso já apareceu. A prosperidade começa assim: primeiro como fé, depois como disciplina, depois como persistência, depois como decisão, depois como atitude e finalmente como realidade. Napoleon Hill sabia disso. Os grandes homens e mulheres da história viveram isso. E agora talvez seja sua vez. Então não abaixe a cabeça. Não se envergonhe dos seus sonhos. Não negocie sua visão com quem não enxerga o que Deus colocou dentro de você. Não desista porque hoje está difícil. Os pássaros mais belos também enfrentam ventos fortes antes de voar alto. Você não nasceu para rastejar, você nasceu para subir, um degrau por vez, uma oração por vez, uma decisão por vez, um hábito por vez, até que um dia, aquilo que hoje parece invisível se torne evidente para todos. Agora escreva nos comentários: com fé em Deus, eu vou chegar lá. Escreva como uma decisão definitiva. Se inscreva no Códigos da Riqueza Interior, entre para a comunidade fechada da área de membros e veja também o produto digital fixado nos comentários. Porque algumas pessoas apenas esperam a vida mudar, mas outras decidem mudar por dentro até que a vida seja obrigada a acompanhar. Napoleon Hill explicou isso. E agora, você também sabe. Reprogramação mental profunda, o sinal silencioso da prosperidade. Agora, eu quero que você faça algo diferente. Por alguns minutos, pare de pensar nos seus problemas. Pare de pensar no medo. Pare de pensar no atraso. Pare de pensar em tudo aquilo que parece pesado demais. Respire lentamente, porque talvez este seja o momento em que sua mente começa a mudar silenciosamente. E toda transformação verdadeira começa exatamente assim, em silêncio. Napoleon Hill descobriu que homens e mulheres extraordinários repetiam pensamentos de força até que esses pensamentos se transformassem em identidade. E agora, você vai começar a fazer isso também. Respire fundo. E enquanto escuta essas palavras,
Permita que sua mente absorva uma nova frequência emocional. Porque talvez o maior erro da sua vida tenha sido repetir medo mais vezes do que repetiu fé. Mas isso termina agora. A partir deste momento, você começa a construir uma nova identidade. Uma identidade alinhada com prosperidade, disciplina, força, clareza, persistência, fé. Repita mentalmente: minha mente está sendo reconstruída. Mais uma vez. Minha mente está sendo reconstruída, porque tudo começa dentro. Antes do dinheiro aparecer, a mente muda. Antes da prosperidade se manifestar, a frequência muda. E talvez o sinal silencioso já esteja acontecendo dentro de você neste exato momento. Agora imagine uma escada enorme diante da sua vida. Você não consegue enxergar o último degrau, mas consegue enxergar o próximo, e isso é suficiente. Martin Luther King disse: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário ver toda a escada. Então suba, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem garantias, suba. Porque cada pequeno passo fortalece sua identidade, e toda identidade fortalecida eventualmente transforma a realidade. Agora imagine sua antiga versão ficando para trás. A versão insegura, a versão derrotada, a versão que aceitava migalhas emocionais, a versão que vivia tentando agradar todo mundo. Ela começa lentamente a desaparecer. E uma nova versão nasce, mais forte, mais disciplinada, mais consciente, mais alinhada com prosperidade. Repita agora: eu me autorizo a vencer. Mais forte: eu me autorizo a vencer. Porque existe um momento em que alguém precisa parar de pedir permissão para existir em grandeza. E talvez esse momento tenha chegado para você. Agora, presta atenção nisso profundamente. Você não é definido pelo seu momento atual, não é definido pela sua conta bancária, não é definido pelas críticas, não é definido pelos fracassos do passado. Você é definido pelaquilo que decide construir a partir de agora. E eu sei que existem dias difíceis, dias onde parece que nada muda, dias onde o peso emocional parece forte demais. Mas lembra disso, persistência quase sempre vence. Ayrton Senna disse: com fé em Deus, com muita fé em Deus, um dia você chega lá. Então continue. Continue mesmo sem aplausos. Continue mesmo sem reconhecimento imediato. Continue mesmo quando algumas pessoas desacreditarem, porque o mundo frequentemente ri antes de a vitória aparecer. Mas depois, o mesmo mundo tenta entender como você conseguiu. Agora respire novamente e imagine sua vida daqui a alguns anos. Você mais forte, mais tranquilo, mais disciplinado, mais próspero, mais consciente. Veja sua mente organizada, veja sua paz emocional, veja sua prosperidade crescendo, veja sua família em paz, veja você vencendo honestamente, não como arrogância, mas como realização. Agora presta atenção nisso. Você precisa proteger sua frequência. Nem todos conseguem acompanhar sua transformação. Algumas pessoas se afastarão naturalmente. Amigos, relacionamentos, parcerias. E você não deve se desesperar com isso. Existe uma purificação antes da prosperidade. Porque ambientes negativos enfraquecem a mente, e sua mente agora precisa permanecer elevada. Por isso, selecione melhor aquilo que consome. Escolha músicas que fortaleçam sua alma. Leia conteúdos que fortaleçam sua mente. Cuide do corpo. Movimente-se. Ore mais. Reclame menos. Observe mais. Agradeça mais. Você está construindo uma nova frequência. Repita agora: minha frequência está subindo. Mais uma vez. Minha frequência está subindo. Agora, imagine uma luz crescendo dentro da sua mente. Uma luz silenciosa. Uma luz que representa clareza, fé, persistência, disciplina e direção. E quanto mais essa luz cresce, menos espaço sobra para medo, porque medo enfraquece, mas propósito fortalece.
Agora eu quero que você imagine algo poderoso. Imagine Deus observando sua caminhada, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas noites pesadas, mesmo quando ninguém entendia sua luta. Você nunca esteve sozinho. Talvez algumas portas tenham se fechado para proteger você. Talvez certas perdas tenham vindo para fortalecer você. Talvez certas dores tenham preparado sua mente para uma versão maior da vida. E talvez o que parecia atraso fosse preparação. Agora repita lentamente: eu não vou desistir. Mais uma vez: eu não vou desistir. Porque homens e mulheres extraordinários possuem uma característica em comum. Continuam, mesmo cansados, mesmo desacreditados, mesmo sem enxergar tudo claramente. Eles continuam. E talvez essa seja exatamente a decisão que sua alma precisa tomar agora. Continuar. Agora presta atenção nisso profundamente. Você não nasceu para viver abaixo do próprio potencial. Você não nasceu para rastejar emocionalmente. Você não nasceu para aceitar uma vida pequena. Existe algo maior esperando por você. Mas para alcançar esse nível, sua mente precisa continuar subindo. Um pensamento por vez, um hábito por vez, uma decisão por vez, até que um dia a realidade inteira muda. Agora, imagine você acordando todos os dias mais forte mentalmente, mais disciplinado, mais focado, mais alinhado. Imagine você se tornando alguém que inspira outras pessoas apenas pela postura emocional. Imagine sua prosperidade chegando como consequência natural de uma identidade fortalecida. Porque riqueza verdadeira nasce primeiro dentro. Napoleon Hill sabia disso. Agora, você também sabe. E toda vez que voltar aqui no canal, toda vez que comentar, toda vez que assistir conteúdos que fortalecem sua mente, você reforça esse elo de força motriz e união. Por isso, continue aqui, participando, comentando, fortalecendo sua frequência diariamente. E se quiser aprofundar ainda mais essa reconstrução emocional, mental e espiritual, entre para a comunidade fechada da área de membros e confira também o material especial fixado nos comentários. Porque algumas pessoas apenas escutam mensagens, mas outras permitem que essas mensagens reconstruam completamente a própria identidade. Agora, respire fundo mais uma vez e diga mentalmente: com fé em Deus, eu vou chegar lá. Mais forte. Com fé em Deus, eu vou chegar lá. E vai. Porque persistência alinhada com fé quase sempre vence. E agora, antes de terminar este vídeo, eu quero que você entenda uma coisa profundamente. Talvez sua vida ainda não tenha mudado completamente por fora, mas algo já começou a mudar dentro de você. E isso é o mais importante, porque toda grande transformação nasce primeiro no invisível. Primeiro muda a mente, depois mudam as decisões, depois mudam os hábitos, depois muda a frequência e então a realidade começa lentamente a acompanhar. Napoleon Hill descobriu isso estudando homens e mulheres que saíram do absoluto zero e construíram destinos extraordinários. Todos eles passaram por momentos de silêncio, momentos de dor, momentos de dúvida, momentos onde ninguém acreditava, mas continuaram. E talvez essa seja exatamente a decisão que sua alma precisa tomar hoje: continuar, mesmo cansado, mesmo desacreditado, mesmo em fases difíceis, porque pessoas comuns param quando a dor aparece. Mas pessoas destinadas ao triunfo aprendem a persistir até a realidade mudar. Agora escute isso profundamente. Talvez algumas pessoas não entendam seus sonhos. Talvez algumas riam da sua visão. Talvez até pessoas próximas tentem diminuir aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas não abaixe sua frequência. Os pássaros mais belos também enfrentam tempestades antes de alcançar grandes alturas.
Então, continue fortalecendo sua mente. Continue fortalecendo sua fé. Continue protegendo sua energia, porque existe uma luz sendo construída dentro de você. Uma luz que medo nenhum consegue apagar completamente. E lembra da frase de Ayrton Senna: com fé em Deus, com muita fé em Deus, um dia você chega lá. Ele acreditava nisso. Martin Luther King acreditava nisso. Napoleon Hill acreditava nisso. E agora, talvez seja a sua vez de acreditar também. Então suba o primeiro degrau com fé, mesmo sem enxergar toda a escada, porque um pensamento elevado por vez, um hábito forte por vez, uma oração sincera por vez, uma decisão firme por vez, você constrói seu império. Agora escreve aqui nos comentários: eu nasci para vencer. Escreva isso como uma decisão definitiva e continue aqui conosco, assistindo, comentando, fortalecendo sua mente diariamente. Porque juntos manteremos esse elo poderoso de força motriz, disciplina, fé, prosperidade e transformação interior. Se inscreva agora no canal Códigos da Riqueza Interior. Entre para a comunidade fechada da área de membros e confira também o material digital especial fixado nos comentários. Porque algumas pessoas apenas esperam que a vida mude, mas outras mudam por dentro até que a vida seja obrigada a acompanhar.